Paulo, primeiro eu gostaria que você falasse sobre essa decisão de ser pré-candidato a deputado federal por Araxá. Sim, eu tenho um histórico de movimento popular de militância de quase 40 anos. Então, assim, conversando com os companheiros de movimento sindical, de movimento negro e outros movimentos que eu faço parte, surgiu já há um certo tempo essa ideia, foi plantada essa semente para que nós colocássemos nosso nome à disposição. E no momento difícil que nós vivemos, não só para Araxá, mas para o Brasil, eu acho importante que a gente coloque à disposição o nosso nome para que nós possamos ter condições de buscar e de legislar a favor da população. Porque nós estamos vivendo um momento complicado de retirada de direitos de trabalhadores e outras tantas coisas, então foi este um dos motivos que me levou, já era uma semente plantada, uma vontade. Eu fui candidato a vereador em 2000 e depois o sonho ficou adormecido, mas latente. Quer dizer, esse projeto político não tinha sido encerrado. Agora eu resolvi reavivá-lo. E por que federal, não estadual, tendo em vista que para estadual é necessário um número menor de votos em relação ao cargo federal? Justamente pela questão da militância nos movimentos populares. Hoje eu faço parte de mais de 10 movimentos. 6 desses movimentos, eles que eu estou, eles são de nível nacional. Então, eu tenho hoje, graças a muitos anos de trabalho dentro do movimento popular, uma base muito forte, inclusive fora de Araxá, que é um dos fatores que me levou a escolher essa pré-candidatura a deputado federal. Fala desses movimentos. Quais são esses movimentos, Paulo? Movimento sindical, eu estou na diretoria da nova central sindical, no mandato agora até 2020, eu estou na pasta de promoção da igualdade racial, eu faço parte do Conselho do Negro estadual, eu faço parte do CONPIR, eu tenho ligação também com movimentos da religiosidade de matriz africana, que é o Monabanto, e a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Então, assim, é um grupo de pessoas que é muito grande e nós temos assim várias necessidades que hora e outra a gente tem visto frustradas nossas expectativas. Por quê? Porque com a promessa de que venha um governo que vá fazer isso por determinado movimento e que outro venha também e faça, eu falo que muitas coisas têm sido deixadas a desejar. Então nós temos a necessidade, mais uma vez reforçando nesse momento tão difícil que o Brasil está, de ter mais uma voz e outras tantas quantas puderem se somar na defesa dos menos favorecidos, das causas raciais, da própria questão da mulher, que ainda não tem uma isonomia salarial. Então essa é a nossa plataforma, que é esses movimentos que eu comecei no movimento negro há mais de 30 anos e, em consequência deste, outros foram vindo. Então, como diria o bom mineiro, nós mexe o tacho o ano inteiro. E o porquê PMM? Eu estou no PMN desde 2003. Eu costumo ser bem fiel à questão ideológica partidária, porque eu acho que a pessoa que tem uma plataforma política, ela tem realmente uma ideologia partidária. Porque o político que hoje ele está num partido, amanhã em véspera da eleição ele está em outro, eu costumo chamá-lo de falsário. Nós temos políticos visionários e falsários. Os visionários, eles são capazes de trazer ideias e propostas que modificam drasticamente a política, a cidade onde eles vivem, o estado, inclusive até o país, se tivermos mais de um. O falsário, na maioria das vezes, ele almeja apenas o cargo, para oferir vantagens pessoais. Quando chega lá, na realidade, ele não representa ninguém. Ele só representa a si mesmo. Até porque, Ana Paula, eu tenho comigo uma restrição muito grande quanto a essa questão de democracia representativa. Eu acredito em democracia participativa, naquela onde o deputado coloca um projeto para ser votado e que ele chama para o plenário da Câmara a comunidade interessada naquele projeto
para que esteja lá presente, olhando olho no olho de cada deputado, para poder ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Porque a democracia participativa, ela dá realmente ao cidadão condições de que ele institua políticas públicas e ações afirmativas para si. A representativa é muito complicado, porque na maioria das vezes, temos bons políticos? Temos, mas na maioria das vezes nós temos representantes que chegam lá e na realidade eles passam a representar somente a si e os seus próprios interesses. Paulo, pelo PMN, qual a expectativa de votos para a eleição? Né? Quantos votos você precisa conquistar para que você realmente seja eleito pelo PMN, na sua perspectiva? Bom, o partido contratou o maior formador. O partido contratou o maior formador de chapas que nós temos no estado e o segundo maior do país. Está sendo fechada a chapa para que consiga eleger 3 deputados na faixa de 45 a 50 mil votos, federal. Tá? Então, assim, já nos foi passado a questão do estágio, eu fiz essa pesquisa também para não nadar e morrer na praia, para não ter risco de não dar legenda, não atingir o coeficiente eleitoral. Então, por isso nós temos esse formador de chapa que está deixando a chapa redondinha para que tenha condições de, além de fazer legenda, fazer 3 cadeiras. Até porque nós tivemos muitos deputados já, mas eles foram saindo do partido. Usaram a legenda, se elegeram e saíram do partido. Então hoje o PMN está sem representatividade na Câmara. E é outro ponto favorável, porque desses candidatos, por exemplo, Minas, logicamente o candidato fez legenda, o mais votado ele já tem uma cadeira. Mas nós pretendemos fazer dentro do estado no mínimo 3 do partido. Por quê? Porque nós temos que vencer a cláusula de barreiras. E se nós não alcançarmos em toda a federação o que a lei delimita, o PMN vai ser obrigado a fundir ou então deixar de existir. É um momento delicado, inclusive tem estados que estão numa situação mais complicada. Nós em Minas temos uma situação tranquila, porque aqui nós temos um número de cadeiras razoável, então dá para pleitear. Se você for ver, por exemplo, Espírito Santo, tem 10 cadeiras, e dessas 10, 6 já tem dono. Então eles não têm dificuldade, porque está sobrando só 4, para todos os outros partidos. Paulo, caso eleito, como você atuaria a favor de Araxá? Avalia Araxá hoje, na sua opinião, quais as principais prioridades do município? Eu tenho uma paixão muito grande por Araxá, como araxaense que sou, apesar de ter morado fora há muito tempo, mas já estou de volta também há quase 30 anos. Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que me preocupa muito em Araxá, e agora me preocupou mais ainda com essa sinalização do governador de querer, como se diz, vender, né, parte da lavra do nosso minério. Então, uma das coisas que eu quero fazer, até porque nós somos nacionalistas, o nosso partido, o Partido da Mobilização Nacional, ele é um partido nacionalista que ele coloca em primeiro lugar as nossas riquezas e a nossa soberania. E assim como a soberania nacional, a soberania do município. Porque eu tenho comigo, Ana Paula, que Araxá pode e tem condições de lograr muito mais resultados e lucro da atividade minerária que nós temos aqui. Tudo que nós temos aqui nessa sala é resultado do extrativismo. Então, assim, pregar e falar contra o extrativismo é balela e falácia. Porque eu estou gravando um vídeo que depende, o aparelho ao qual você está gravando, do extrativismo. Só que eu acho que tudo tem que ser feito com muita consciência e com desenvolvimento sustentável. Então, nesse ponto, eu quero que nós tenhamos uma atividade minerária mais sustentável, que além de retirar, também retorne mais do que tem retornado para o cidadão araxaense, e que a gente olhe também outras questões que nós precisamos de olhar na questão da saúde, da educação, sabe? Aquilo que for possível legislar a favor de Araxá e o que puder trazer para cá de benefícios,
Eu acho que Araxá precisa de outras atividades também, industriais inclusive, porque não se pode ter apenas uma vocação, porque se você tem uma e de repente ela termina, ou então ela entra em crise, colapso, a cidade passa dificuldades. Então acho que nós temos que buscar fortalecer o turismo, não sei, sabe, eu já inclusive já levantei essa questão há muito tempo, porque turismo com atividade minerária é muito complicado, mas indústrias trazendo para o município com atividade minerária nós podemos casar muito bem. Eu acho que Araxá precisa de uma universidade federal, passou de hora, quer dizer, tem muitas propostas, muitas coisas, o tempo aqui é curto, mas eu convido os telespectadores, os leitores do jornal, que comecem a nos acompanhar nas redes sociais, que eles vão conhecer um pouco mais do Paulo, da nossa proposta, da plataforma, daquilo que a gente milita e que a gente tem interesse em trazer e fazer pela cidade.